Olá, boa noite para todo mundo. No rasqueado e no chamamé, no recortado ou no bate-pé, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV está de novo chamando todo o povo da freguesia para participar da nossa porfia violeira. E para começar a função, a gente anuncia a recitação da prosa brideira do dia. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulgou o seu balanço oficial a respeito das exportações brasileiras de gado vivo no mês passado e, mais uma vez, o resultado não foi bem o que o pessoal deste mercado queria e gostaria que tivesse sido. A primeira parte da notícia até que não foi ruim, sendo que, de acordo com o relatório que foi distribuído na praça, em junho do ano corrente, o Brasil despachou para o estrangeiro um total de 54.500 cabeças, o que representou uma alta até que bem razoável de 8,3%, isso na comparação com maio de 2019. Já em relação a junho do ano passado, quando as exportações tinham somado 46.200 animais, o crescimento foi melhor ainda, de 17,9%. Mas o problema foi o caso acontecido com a cotação da nossa mercadoria, que não foi nessa mesma direção. Pois repare, companheiro boiadeiro, que o gado embarcado no mês passado rendeu 32.200.000 dólares, com um tombo muito dolorido de 11,5%, pareando com maio deste ano. Já na comparação com junho de 2018, quando o valor arrecadado ficou em 31.800.000 dólares, este resultado de agora significou uma ligeira melhora de 1,2% no faturamento dos fazendeiros e das empresas exportadoras brasileiras. Com estes números na mão, os técnicos da SECEX fecharam o balanço da metade abrideira do ano e a conta serviu para aumentar um pouco mais a preocupação do setor. No total acumulado no semestre, foram embarcados 289 mil animais, com uma forte redução de 25,6% em relação ao período correspondente do ano passado. A parte principal da explicação para a situação atual e para o devorteio feito pelo mercado internacional é a trapeira financeira que está empatando a economia da Turquia. Este grande país, que tem uma parte do seu território na Ásia e outra na Europa, está penando debaixo de uma forte desvalorização da sua moeda em relação ao dólar. Isso, logicamente, que prejudicou demais o seu poder de compra, não só de boi em pé, mas de tudo o que eles importam. A questão é que, nestes anos recentes, os turcos viraram, assim, meio de repente, os maiores compradores de gado vivo do mundo. E agora que o negócio lá apertou, todos os exportadores do setor estão sentindo muita falta deles na praça. Neste período de janeiro a julho do ano corrente, por exemplo, os embarques de animais do Brasil para lá tiveram um despinguelamento de nada menos que 76,7% em relação ao mesmo período de 2018. Um pouco antes e um pouco depois da onda de frio que bateu em grande parte das principais regiões de criação do Brasil, a oferta de gado terminado teve sim um aumento que, mesmo não tendo sido assim tão substancioso, pesou no mercado, até porque isso não estava sendo muito esperado, A explicação é que, em primeiro lugar, o comprador de boiada saiu no trecho tocando terror e prevendo que o mundo se acabaria congelado pela geada. Aí, mesmo sem acreditar totalmente nessa pregação, teve muito fazendeiro que achou melhor vender a soca da boiada, que estava reservada nas invernadas, e o resultado foi que o carretão fez o devorteio e pegou o rumo de descida no estradão. O caso agora é saber o que é que vai acontecer daqui para frente. E para campear informação consistente a respeito desta questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, direto de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Iberville. Obrigado por você arrumar esse prazinho aí na sua agenda para poder atender a gente. É uma satisfação ter a sua presença mais uma vez aqui no nosso rancho. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Oi, Iberville, o que a gente teve assim, de prejuízo confirmado na pecuária por causa dessa recente onda de frio que deixou o povo batendo queixo pelo Brasil afora, hein? Sidney, realmente houve uma concentração de oferta da venda de boiadas, Não acabaram os pastos como alguns podem ter pregado, mas realmente houve essa concentração, até porque nós vínhamos de um final de safra relativamente tranquilo no que diz respeito às chuvas. As chuvas já tinham cessado há algum tempo, mas elas se prolongaram relativamente bem em boa parte das regiões e deram uma distribuída um pouco na oferta
então nós não tivemos uma concentração maior de venda. E isso acabou sendo observado nesses últimos dias, mesmo que nós já consideramos que estamos na entre safra. Então, houve uma concentração de venda, mas nada absurdo e nada que tenha feito uma pressão extraordinária no mercado. Agora, Iberville, falando dos estados sulinos, né, que onde normalmente o tempo é mais frio, né, naturalmente, além dos estragos que foram feitos agora, pode acontecer ainda algum prejuízo futuro para a qualidade das pastagens na região, por exemplo? Nos estados do sul nós tivemos um cenário de mais pressão, mas do Paraná para baixo nós já temos nesse período do ano, de metade do Paraná para baixo, uma participação importante de pastagens de inverno, que pelas próprias características elas são mais resistentes. Então nós não acreditamos que daqui em diante vai haver uma mudança significativa na capacidade de suporte, pelo menos não num cenário geral. Claro que situações e regiões específicas, mas nós não esperamos uma mudança de comportamento em relação ao que normalmente ocorre, com a saída desses animais mais próximo do plantio da safra de verão. Oi, Iberville, agora aqui em São Paulo, né, parece que o mercado sofreu um pouco mais do que nas outras regiões do país, né? Por quê, hein? Em São Paulo nós tivemos alguns casos pontuais de geada, mas aqui a questão maior tem sido que os frigoríficos têm se programado, têm utilizado as ferramentas como confinamentos próprios, de parcerias, com um pouco mais de intensidade que em outras regiões. E o mercado consumidor também doméstico tem deixado a desejar. Bom, Que geram escalas de abate um pouco mais confortáveis, ou pelo menos geraram essas últimas semanas. o companheiro que está assistindo a gente aí percebeu que a gente teve uma ligeira queda no sinal com o Iberville, né? Mas já está ouvindo bem, né, Iberville? Tá ouvindo bem a gente está te ouvindo bem também. Então, seguindo aí, né, a nossa prosa, queria saber de você o seguinte, nas outras regiões de pecuária importante do país, né, qual foi o resultado dessa queda da temperatura sobre a oferta e o preço do gado terminado? Salvo São Paulo e os estados do sul, aqui nós tivemos Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, alguns pontos de geada mais relevantes, e isso acabou afetando mais o mercado de reposição, manteve o cenário do mercado de reposição parado, como nós já vínhamos observando há algumas semanas. Isso não foi o suficiente para gerar uma pressão de baixa, para tirar a firmeza das cotações do mercado de reposição, que tem trabalhado forte ao longo do ano, mas foi mais um motivo aí associado aos preços do boi que não tem deslanchado ainda nesse curto prazo, mais um motivo de marasmo aí nas cotações de reposição. Agora, falando assim, então, no geral do país inteiro, né, Iberville, com o avançamento do tempo aí, o estoque de gado pronto na mão do pecuarista já não era pequeno nessas alturas do calendário? Sim, nós não temos observado um excesso de oferta, houve essa concentração e aí uma associação de consumo doméstico lento que tem mantido esse mercado praticamente de lado na maior parte das regiões. Então, salvo São Paulo, que tem um cenário um pouco mais confortável no que diz respeito à oferta. Claro, quando a gente considera as variações, nós tivemos mais quedas no passado recente, mas nós não temos observado quedas expressivas. Então, o cenário é de um mercado relativamente de lado e a tendência agora é de uma retomada da firmeza. Provavelmente o start, o início dessa retomada vai vir com a virada de mês e aquele ânimo adicional que acaba ocorrendo no que diz respeito ao consumo. Do lado da oferta, nós não temos observado um volume importante e a chegada de gado confinado ainda não ocorreu em volume suficiente para mudar drasticamente o cenário. Sei. É isso que eu ia te perguntar, né? Quer dizer, depois dessa desova meio forçada aí pelo frio, né? O que é que deve acontecer com a oferta, principalmente daqui para frente, né? Porque deve haver aí um encurtamento, né, Iberville? Sim. No que diz respeito à disponibilidade de gado de pasto, a partir do momento que houve uma... Voltamos não vai aparecer gado no pasto. Voltamos a ter aquele probleminha aí. Pode continuar, Iberville, a gente está te ouvindo. E aí, uma outra fonte de oferta seria o confinamento, que tem sido já importante na composição das escalas, mas nós ainda não estamos no período de maior volume, que normalmente ocorre a partir de agosto e setembro. Então, a expectativa do lado da oferta é de oferta curta, e aí do lado da demanda nós temos as exportações em bom ritmo,
Agora, com essa possível liberação do saldo do FGTS, mais um dinheirinho que pinga no consumo doméstico, aqui no cenário doméstico, e pode ter algum efeito positivo associado ao início de mês. Oi, Berville, você falou de confinamento, né? Essa previsão de alta aí no custo do milho por conta dos problemas lá na safra dos Estados Unidos pode influenciar de alguma forma essa temporada atual do gado de coxa aqui no Brasil? Até maio e junho nós tínhamos boa parte da safra já comercializada, então que foram aqueles preços mais interessantes, considerando São Paulo, ao redor de R$ 31, R$ 32, considerando Campinas. E daí em diante nós tivemos toda a turbulência norte-americana, primeiro com atraso do plantio e mais recentemente um cenário de dúvidas com relação à falta de chuvas, no caso, na região produtora. Então, realmente as expectativas para médio prazo são de preços mais firmes, mas nós acreditamos que o momento principal de aquisição para o confinamento já ficou para trás e agora, pontualmente, nós temos um mercado relativamente de lado, com a safrinha, 3/4 da safrinha colhida em Mato Grosso, no Paraná um pouco mais atrasada, mas também fluindo. Então, o cenário atual é de mercado um pouco mais de lado para o milho. Exportações agora ganhando ritmo, isso deve gerar um cenário de preços mais firmes para o milho, passado esse momento da safrinha, mas nós acreditamos que no que diz respeito a planejamento de confinamento, isso já tenha ficado para trás, boa parte dele. Tá certo. Bom, evidentemente a gente vai acompanhar tudo isso, né, tudo que for acontecendo, e a gente conta aí com vocês da Scott para ajudar a gente a entender toda essa movimentação do mercado aí ao longo do próximo semestre até o final do ano. Berville, muitíssimo obrigado por mais esta sua participação aqui no programa. Abração para você e para toda a turma boa aí da Scott. Até a próxima. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos e até a próxima. Até. Tendo a precisão de dividir esta função em duas metades, para o pessoal da produção poder mostrar os comerciais que sustentam a televisão, a gente faz aqui uma parada ligeira para recomeçar a nossa falação novidadeira em instantes, quando então será feita aqui a discussão dos seguintes assuntos. Na Rondônia, o comércio do gado novo não sentiu o frio e com o povo animado para fazer a reposição, a conversa está aluindo e os negócios estão saindo. Já no mercado do boi gordo, o comprador continua correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, anunciando o fim do mundo e querendo cortar mais um pedaço da cotação. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e com a marcha já retomada e o poeirão subindo no estradão, levantado pelos cascos da zebuzada, a gente pega a fazer a contação de como está indo a negociação no mercado do boi magro e da reposição. Contrariando o que está acontecendo na maioria das principais regiões de criação do país, na Rondônia o comércio do gado novo, que já estava muito animado antes da recente onda de frio, não se abalou e continuou andando nesta mesma direção. E sem grandes diferenças entre o que o vendedor quer receber e o que o comprador quer pagar, a conversa está aluindo e os negócios estão saindo. Falando assim no geral do estado inteiro, a oferta e a demanda estão bastante equilibradas, sendo que, por conta do avançamento do tempo, a preferência do invernista agora é por animais de maior era, para fazer aí um giro rápido e chegar logo com esse lote no mercado. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, a categoria mais procurada é o garrote de 18 meses, que está sendo negociado na base de R$ 1.460 por cabeça, ou 2,3% a mais do que ele valia há 30 dias. Acontece que, no mesmo período considerado, o boi gordo subiu só 2%. E por conta disso, o companheiro boiadeiro que lida com engorda e terminação está em ligeira desvantagem nessa negociação. Ao mesmo tempo, o bezerro de ano, que está menos demandado, foi para o lado contrário e caiu para R$ 1.280, o que representou um tombo de 3,4% na mesma comparação. No mês passado, com o dinheiro apurado na venda de um animal terminado com 16 arrobas e meia, o pecuarista rondoniense estava podendo levar para casa o equivalente a 1,8 bezerro de ano. Hoje, esta relação de troca aumentou para 1,9 bezerro comprado para cada boi gordo vendido, com uma melhora de 5,6% a favor do invernista. Antes de seguir com a nossa programação, eu peço a atenção especial para o recado que eu tenho para passar para os companheiros boiadeiros do Brasil inteiro. O caso é que a tradicional e nacionalmente conhecida marca OB vai promover mais uma vez o leilão OB Delivery, que este ano está chegando na sua edição de número 75. A venda vai ser no domingo, dia 28, a partir das 2 horas da tarde, numa realização da Estância Bahia Leilões, com transmissão ao vivo aqui do nosso canal Terra Viva. Serão 200 touros Nelore Mocho, 100 touros Brahman
e ainda uma oferta especial de fêmeas, tudo isso com a garantia de uma seleção dirigida para alta produtividade a campo, que tem nada menos que 72 anos de história. O frete é gratuito para todo o Brasil, dentro da malha viária, independentemente da quantidade. E para fazer o cadastro e poder dar lances no leilão, o amigo deve ligar para o telefone 65 2121 6700. Repetindo, 65 2121 6700. Não perca. Com o carretão vencendo a subida da ladeira sem precisão de chuchar a boiada carreira, a gente passa agora a fazer a recitação do caso que está sendo passado no mercado do boi gordo e sobre qual foi a variação da sua cotação. Com o tempo esfriando de novo e o povo do mercado ainda assustado por causa de uma assombração gadeiuda e descabelada, que nesta época do ano assume a forma de geada e espalha medo e consumição no sertão brasileiro, a nossa praça boiadeira está tendo uma semana de febre paradeira, falando assim no geral do país inteiro, né? Do lado do comprador de boiada, o sujeito continua correndo o eito com o facão derriçador de preço na mão, querendo convencer o fazendeiro de que o mundo vai acabar em geada e a única salvação é vender logo seu gado por qualquer trocado. A razão desse procedimento dele é, em primeiro lugar, o esperado encolhimento do consumo de carne, porque com o mês já entrado na sua metade derradeira, na algibeira do trabalhador brasileiro não tem mais nem cheiro do dinheiro do último salário. E o movimento no balcão do açougue só deve melhorar depois da próxima virada do calendário. Além disso, antes mesmo dessa derriçada da temperatura, o dono do frigorífico já tinha aumentado uma merrequinha no preço e esticado a escala de abate, prevendo aí uma situação futura de aperto na oferta de boiada terminada. A questão é que o pecuarista, que já não tem mais quase nada de gado pronto nas invernadas, não está mais aceitando essa pressão baixista, por saber que o boi do confinamento ainda vai demorar para chegar e daqui até lá a indústria vai penar para poder fazer o abastecimento. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas, sendo que o boi caiu em 4 e subiu só em 2, enquanto a vaca teve uma queda e 5 altas. A lista das arribadas foi encabeçada por Paragominas, no Pará, onde o aumento foi geral, com o macho indo para R$ 146,50 e a fêmea para R$ 138,50, a prazo e livre do fundo rural. No oeste da Bahia, o boi foi para R$ 145,50. No norte do Tocantins, a vaca pulou para R$ 134. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, a fêmea melhorou para R$ 5,20 o quilo vivo, ou R$ 156 por arroba. Já no norte das Minas Gerais, o mercado andou em rumos desencontrados, com o boi sendo derrubado para R$ 149,50, mas com a vaca melhorando para R$ 142. No Rio de Janeiro, a machadada dada pelo comprador acertou todos os preços da praça, cortando o do macho para R$ 145 e o da fêmea para R$ 134. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi escorregou para R$ 140 redondos. E no sul do estado, o macho desandou para R$ 141. Acoitado nesse fundo de sertão largado, eu vivo desassossegado com o mundo, assuntando o vento e vendo o tempo passando e levando o vício da minha mocidade. Eu não quero viver só de saudade, eu quero ser dono da minha vontade e senhor do meu destino. Não quero fazer da vida um desatino, mas também não nasci para ser prisioneiro, nem para carregar no lombo cangalha ou tralha de burro cargueiro. Para nós foi motivo de grande satisfação ter participado desta reunião, mas tendo chegado a hora de pegar de novo o estradão e voltar lá para o nosso fundo de sertão, a comitiva anuncia aqui a despedida, mas antes da partida já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.